Olá, queridos amigos, estamos recebendo hoje em nosso Papo do Bem a nossa querida amiga, a Jô. A Jô é escritora, é a companheira do nosso querido Roosevelt Thiago, palestrante, e uma vez mais na região de Rio Preto estamos aproveitando a oportunidade para conversar com ela. E o tema, meus amigos, é muito necessário, mais do que interessante, é necessário, né? É sobre oração. Jô, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e queremos muito saber do que se trata. Olá, obrigada primeiramente pela oportunidade de nós podermos estar falando desse projeto que realmente nós consideramos de muita importância. O nosso projeto chama Orando Sempre Bem. É um projeto que nós levamos todos os dias às 7h07 e que o objetivo dele é que as pessoas se engajem ao nosso grupo de orações para que elas se sintam no grupo mais fortalecida e com uma força maior para estar sempre orando. E esse projeto, Navarro, nasceu por dois grandes motivos. Nós viajamos muito pelo Brasil, né? E sempre quando terminam as palestras, os lançamentos de livros, a nossa estada com as pessoas pós as palestras, pós os eventos, muitos deles sempre pedem para falar conosco no sentido assim: eu estou passando por essa dificuldade, por esse sofrimento, eu estou com o filho nas drogas, eu estou com um diagnóstico ruim e eu estou me sentindo sozinha e preciso de oração. Vocês podem orar por nós, orar pelo meu filho, pelo meu marido, por mim, e isso com uma frequência imensa, né? E a gente sempre responde e respondia para as pessoas, lógico, nós vamos sim atender o seu pedido. Nós vamos incluí-los numa lista de orações, que a gente já traz essa lista de orações que nos acompanha há anos, né? Com o nome das pessoas, com a cidade onde ele mora, porque quando nós fazemos a nossa oração particular no final do nosso dia, sempre nós fazemos nós ligamos a nossa oração para esses irmãos que estão sofrendo. Esse foi um dos motivos da gente criar esse projeto Orando Sempre Bem. E o segundo motivo é um motivo particular, né? Nós passamos por um evento de saúde, um evento muito grave de saúde, há 5 anos atrás. E nessa época, quando nós estávamos enfrentando essa dor, esse diagnóstico ruim, esse sofrimento, eu particularmente tive muita necessidade dos amigos em Cristo. Eu e o Roosevelt pedimos muito para os nossos companheiros, para os nossos amigos, que nos ajudassem em oração, que formássemos uma corrente mais forte para que eu encontrasse forças para passar por aquele momento. E eu confesso para você, Navarro, e para todos vocês que estão nos assistindo, que foi assim uma força imprescindível, uma força memorável, uma força incrível, porque quando a gente achava que não tinha mais condição, a gente recebia as orações e a gente se fortalecia mesmo aos poucos. E isso se passou 5 anos de controle, e era esse o nosso propósito, que quando fizesse 5 anos, nós iríamos fortalecer a divulgação do Cristo, a divulgação de Deus, a divulgação de Maria, nossa mãe, porque foram esses seres superiores que nos deram muito anseio, muito amparo, muita proteção nos momentos de maiores dores. E nós começamos então esse projeto ano passado, em setembro do ano passado, iniciamos esse projeto. Temos já um número considerável de pessoas que nos acompanham diariamente. E esses dois grandes motivos faz com que as pessoas tenham também essa possibilidade de estar falando conosco, de estar pedindo oração nos momentos de dificuldade.
além de aprender a orar. Porque muitos de nós achamos, né, consideramos que a oração é uma oração, né? A gente muitas vezes nem pensa como falar, a não ser quando realmente a necessidade, a dor, o sofrimento, a prova dura, a expiação bate na nossa porta e a gente fala assim: e agora? Eu estou sozinho, eu estou sozinha, como é que eu faço para orar? E é uma pergunta constante. Jô, como é que eu oro? Como é que eu faço minha prece? Eu não sei fazer minha prece. E isso a gente vê de companheiros espíritas, de irmãos em Cristo, que você fala assim, é porque realmente não precisou ainda, ou se precisou, não deu a devida atenção e passou meio despercebido. Que esse canal, né, essa conexão que você pode acessar com Deus deve ser um hábito para a sua vida, um hábito para a minha vida, um hábito para a vida dos nossos filhos. Nós pensamos enquanto mães, enquanto professoras, enquanto educadores, em ensinar o filho, muitas vezes, a muita coisa boa, mas nós esquecemos de algo importante, de como é que ele se conecta enquanto criatura ao Criador, né? Como é que ele faz essa ligação entre ele e Deus, entre ele e Jesus e entre ele e Maria, nossa mãe, porque Maria, nossa mãe, é a nossa consoladora também. Então esse é o nosso grande objetivo, Navarro. O João, me chamou a atenção você falar que começa, que é todo dia às 7h07. Exatamente. Me fala dessa escolha, desse horário, fiquei curioso. 7h07, ele tem um significado muito especial para nós. Porque, na realidade, o 7, se você for buscar na Bíblia, é um 7, o número 7 ele é citado por inúmeras vezes. Mas ele é considerado como um número divino, o número do Senhor. Por quê? Deus fez a criação dele e escolheu o 7º dia para descansar. Então, é um número que você se conecta ao Senhor no dia do descanso. Ele escolheu o 7º dia para o descanso. Então, o número 7, ele é um número considerado por muitas pessoas, e particularmente por nós, como um número especial. É que me liga ao Senhor Deus. E o próprio Senhor Jesus vai falar muitas vezes para nós orarmos, né? E ele mesmo orava muito, não é? Exatamente. Uma das coisas assim que a gente sempre procura, né, destacar é que Jesus realmente ele se retirava para orar. E num dos momentos que ele se retira para orar, um dos apóstolos pergunta para ele assim: Jesus, pode nos ensinar a orar? E daí quando Jesus orienta a forma de orar, né? Então, com essas orientações de Jesus, com as orientações que nós encontramos no Livro dos Espíritos, porque Kardec dá uma atenção especial em várias questões com relação à prece. Tanto que uma das questões que ele faz é que se a prece agrada a Deus. Olha quanto que é importante a prece. E a resposta dos Espíritos é também de suma importância. Diz que Deus fica realmente, é algo que agrada a Deus, principalmente quando nós fazemos a nossa oração com fervor, com sinceridade e com humildade. E um fato importante também que Kardec, ao questionar, tem como resposta que a prece, que a oração torna o homem melhor, né? Nos torna melhor. Porque com o hábito da oração, esse contato constante com Deus, esse contato constante com Jesus, com Maria, nossa mãe, e com os bons espíritos, porque os bons espíritos estão nos auxiliando no momento da prece, estão nos ouvindo, estão nos orientando, ele faz com que a pessoa ela
saindo da prece, ela saia mais forte, mais fortalecida para resistir às tentações do mal. Então, a prece agrada a Deus e a prece nos fortalece. Então, isso é muito importante. É muito interessante o que a Jo está falando, meus amigos, porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né, exemplos e mais exemplos de preces que devem ser feitas ou que podem ser feitas, né? Kardec, evidentemente, está nos dando uma ideia relacionada a cada temática de nossas existências. Então ali a gente tem como um exemplo que a gente deve adaptar para as nossas condições. Mas é um dos maiores, se não o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos compreender essa questão da oração para que a gente possa orar bem. Mas não é pela quantidade de palavras, e sim pela quantidade de sentimento, não é isso? Exatamente. Jesus, quando está ensinando como orar, ele cita isso, exatamente isso, Navarro, que não é a quantidade de palavras repetidas que você vai convencer. Senão um mudo não poderia rezar, não é? Exatamente. Então, na realidade, é a sua intenção, é a sua entrega, é a sua sinceridade, a sua humildade. Então, toda vez que você for orar, pensa nisso. Você se arruma para ir ao trabalho, você se arruma para ir a uma festa, você se prepara para deitar, você se prepara para almoçar. Essa, pelo menos, é o passo ideal. Se não está fazendo isso, é porque realmente tem algum desajuste na sua vida. Mas a gente sempre se prepara. E, às vezes, nós não nos preparamos para orar. E quando a gente se prepara para a oração, é você escolher um momento seu, individual, com Deus. É o seu contato individual, você se conectando com o divino, com o nosso Pai Criador. É você dar esse momento tão especial para si mesmo. Então você escolha um lugar na sua casa, fora dos movimentos, fora das distrações, longe de TV, longe de celular, longe de tudo que possa subtrair a sua atenção. Porque esse momento é muito especial. É um momento onde você deve dialogar, deve falar tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você precisa comentar com alguém e muitas vezes não tem coragem de falar com o seu companheiro, com o seu filho, com o seu amigo, mas você pode confiar em falar com Deus, porque Ele é nosso Pai. Além de ser nosso Pai, Ele nos ama de verdade. E Jesus, nosso irmão, nosso guia e modelo e nosso mestre, Ele é de uma compreensão infindável. E Ele veio aqui para nos trazer uma amorosidade imensa. Então, irmão, irmã, amigo, amiga que estão aqui hoje nos assistindo, nos ouvindo, pensa nisso. É uma ferramenta que você tem disponível de conexão com o alto, de conexão com Deus Pai, nosso Criador, com Jesus, nosso irmão, e com Maria, nossa mãe, e que você pode criar essa intimidade com eles. É uma intimidade necessária, intimidade de filho, de irmão. Nós aprendemos, né, meus amigos, a Jo nos fez lembrar aqui do Livro dos Espíritos, o capítulo Lei de Adoração. E lá nos é ensinado que a prece pode ser feita com 3 características, né? Pedir e se louvar, e agradecer. Pedir e agradecer, né? Sempre, né? Nós precisamos exercitar isso mais, não? Exatamente. Então, por isso que nasceu realmente esse projeto, Navarro, da necessidade de nós exercitarmos. Até, inclusive, a gente sempre fala também o seguinte, se você quer ser um bom corredor, se você não correr, não praticar as suas corridas diariamente, você nunca vai ser. Se você também quer ser um corredor de moto, por exemplo, se você não praticar
atenção de você estar dirigindo uma moto, você nunca vai ser um expert numa moto. Agora, para você também saber orar e orar bem, você tem que praticar. E praticar constantemente, porque a prática faz com que você ore bem e que você crie essa intimidade. Agora, tem algo muito importante dentro desse nosso projeto, que eu acho que é uma diferença também assim, de suma importância. Além de nós orarmos, nós estamos aproveitando esse momento do Orando Sempre Bem para fazer uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, a cada dia, nós lemos um pequeno trecho, explicamos esse trecho para que a gente possa entendê-lo e trazer para a nossa prática cotidiana. Porque ler o Evangelho ou ler as outras obras da doutrina espírita e não trazer para a prática não tem grandes valores. Então nós precisamos estar entendendo que ler o Evangelho nós temos que entender, e Kardec tem uma didática esplendorosa quando ele está nos explicando o Evangelho de Jesus. Então diariamente nós estamos lendo, refletindo, meditando e orando. E a gente espera que você se interesse por esse tema, porque é de fundamental importância para nós que estamos principalmente no mundo de provas, expiações, dores e sofrimentos. Porque um dia nós estamos numa situação dolorida, no outro dia é o nosso irmão, no outro dia a nossa irmã, e isso faz parte, né, da realidade, da característica do mundo em que nós estamos vivendo. Você está nos fazendo lembrar de uma colocação do Senhor Jesus, onde ele diz para nós, não só vigiarmos e orarmos, né, mas também esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Então não é a quantidade de oração, a quantidade de palavras que é dita, e sim uma questão de sentimento envolvido, né? Que a gente possa buscar encaixar os nossos sentimentos naquilo que o Senhor Jesus tem como sentimento em relação a nós, né? Eu acho que a gente precisa compreender o desenvolvimento do sentimento para que a gente possa orar bem. Exato. Né? Porque não é uma quantidade de palavras, né? Isso. Orar bem é você criar um vínculo, uma intimidade que você só consegue com a prática constante com esses seres superiores. Porque, na realidade, o Roosevelt tem um exemplo assim, muito interessante numa das palestras, e a gente também tem esse exemplo no livro, é que quando nós praticamos a oração constantemente, dirigindo a palavra, o que nós desejamos, o que nós precisamos para Deus, para Jesus e para Maria, é como se você estivesse numa festa de aniversário de crianças. Tem lá 30, 35 crianças brincando, fazendo aquelas brincadeiras, uma algazarra total. E se uma delas falar assim, mãe, a mãe de uma dessas 35 crianças, ela sabe que é o filho dela. Então, essa proposta, essa sugestão que nós estamos fazendo para você orar constantemente, orar com frequência, refletir sobre as palavras de Jesus, é você ter essa intimidade com Deus, com Jesus e com Maria, que quando você fala assim, meu Deus, que situação que eu estou, ele já sabe. É você que está falando. É você na multidão pedindo por socorro. Por quê? Porque você já criou uma intimidade. E eu vou falar algo para você que está nos ouvindo, está nos assistindo. A prática da oração é tão importante que quando você começa a praticá-la com esse fervor, com essa confiança que vai ser atendida de acordo com o seu mérito, você sempre sai da sua oração muito mais feliz, muito mais com o coração assim, eu estou acompanhada de seres especiais, não me sinto mais sozinha. E nós já sabemos hoje, né, pela própria conquista da ciência médica, da ciência biológica, que as pessoas que têm o hábito da oração, que frequentam um trabalho religioso,
pelo menos 1 hora por semana e vão de coração, essas pessoas já têm conhecido pela ciência uma qualidade biológica melhor, né? Exatamente. Vivem mais tempo em média, adoecem menos e quando adoecem precisam de menos tempo de internação e menos medicamentos. Então a própria ciência já está mostrando que as pessoas que oram vivem melhor, né? É evidente que nós não vamos aqui querer ser privilegiados por Deus, mas nós estamos indo de encontro a uma realidade espiritual, não é isso? Exatamente, exatamente. A oração nos faz conectar com esses seres que vão nos dar um reflexo da paz deles, eles vão dar um reflexo da felicidade, eles vão nos dar amparo e proteção. Nunca nos esqueçamos que esse amparo e essa proteção vai de acordo com o nosso merecimento, mas também existe a misericórdia divina. Então, meu amigo, minha amiga, faça todos os dias a sua oração, a sua prece, aqueles momentos especiais dessa conexão. E se você puder, eu vou estar te esperando. É só você acessar orandosemprebem.com. Todos os dias às 7h07, um momento de conexão com o Senhor, para que você crie o hábito de orar e reflita sobre Jesus e todo o seu amor. Então eu vou te aguardar. Muito obrigada pela sua atenção e fica aqui o beijo do meu coração para o seu coração. Nós queremos, meus amigos, aqui agradecer a presença da Jô, né, porque esse assunto é de extrema necessidade, né? É de extrema necessidade. E ela me fez até refletir em muitas coisas aqui que eu queria até tomar um pouco do vosso tempo para a gente conversar. O Senhor Jesus, que é o governador espiritual do planeta, que é o construtor do planeta, orava todos os dias. E nós estamos aprendendo com ele e com agora os esclarecimentos da doutrina fazer isso. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse para nós: fazei brilhar a vossa luz. Nós sabemos, desde que estudamos a doutrina espírita, em específico as 2 questões 88 do Livro dos Espíritos, que nós somos uma luz. Mas quem escolhe a coloração dessa luz e, consequentemente, a vibração, porque a coloração é em função da vibração, somos nós, pela forma que a gente enfrenta a vida, pela forma com que a gente lida com a vida, né? Então é muito importante que a gente compreenda que nós, como bem colocou a Jô, nós somos todos iguais enquanto espíritos, filhos de Deus, porque fomos todos criados simples e ignorantes e vamos um dia atingir a perfeição. Para isso, nós precisamos começar a observar nós próprios e perguntarmos para nós qual é a ligação que nós temos tido com o nosso Pai, com o nosso Criador. Qual é a ligação que nós temos com o Senhor Jesus, que é o nosso governador aqui na Terra. E de que forma nós temos escutado os seus ensinos ou lido os seus ensinos para que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, porque é o que ele recomendou para todos nós. E na medida em que a gente brilha a nossa própria luz, nós vamos chamando a atenção dos espíritos que estão brilhando um pouco mais do que a gente. E com isso a gente se afasta das trevas. Que trevas? É o ambiente, trevas, né, no caso, é o ambiente onde vivem os seres que não vibram a boa energia luminosa. E, consequentemente, nós atraímos esses espíritos para junto de nós, né? Então, o Senhor Jesus fala: vigia e ora, para não cairdes em tentação. Então é muito importante que a gente vigie, né, e foi uma lição que a Jô trouxe para mim, em especial na manhã de hoje, né, nesse dia, para que a gente pudesse, para que eu pudesse compreender mais uma vez que os ensinos da doutrina espírita e do Evangelho, no campo da oração, é altamente libertadora para nós outros. A gente vai adquirir mais confiança, mais saúde, atrair bons espíritos, fortalecer a presença do nosso anjo guardião, de forma que a gente consiga caminhar numa proposta reencarnatória que nós traçamos e que foi avaliada e avalizada pelos mentores espirituais. Nós não estamos aqui perdidos ou jogados a esmos. E a oração, né, quero insistir nisso, como bem deixou claro a Jô, porque me chamou muita atenção, inclusive para nós que somos trabalhadores e divulgadores espíritas, né, nós precisamos aprender a orar, mas que a gente saiba orar
de acordo com a nossa condição. Eu não vou orar bem orando como ora esse ou aquele. Não, eu vou orar bem se eu orar com o coração. Então, Jô, muito obrigado pela sua presença. Foi muito rica a sua lição aqui para todos nós. Somos todos necessitados de oração e quem sabe a gente se fortaleça mais rapidamente a partir de hoje. Fica aqui o nosso convite para os queridos amigos estarem conosco na próxima semana. Muita paz a todos.